E se aquilo que você sempre acreditou sobre a luta entre o empata e o narcisista fosse apenas a superfície de um labirinto muito mais profundo? E se, por trás de cada gesto, de cada silêncio e de cada dor não dita, houvesse um segredo esquecido, enterrado no inconsciente coletivo, esperando o momento exato para emergir? Carl Jung acreditava que o verdadeiro inimigo não está fora, mas no reflexo distorcido que carregamos dentro de nós. Você já se perguntou se essa batalha não é apenas contra alguém lá fora, mas contra o lado de si mesmo que você teme encarar? Há verdades que o mundo preferiu apagar, porque revelá-las significaria rasgar o véu confortável das ilusões. O empata, aquele que sente tudo com intensidade, acredita ser a vítima eterna do jogo narcisista. Mas Jung nos alerta: o que parece fraqueza pode ser a porta para a mais sombria das transformações. O que aconteceria se o empata deixasse de ser refém das emoções e descobrisse o poder oculto no seu próprio abismo? Imagine a cena. Duas forças se enfrentam, mas não no campo visível das palavras ou atitudes, e sim nas profundezas silenciosas do inconsciente. O narcisista parece invencível, mas há uma fissura na sua armadura. O empata parece frágil, mas carrega algo que ninguém ousou nomear. Não é apenas um embate psicológico, é uma alquimia, uma metamorfose que, se compreendida, pode inverter completamente o destino dessa relação. Você sente a tensão? É como estar diante de um espelho que começa a rachar lentamente. Jung dizia que onde está a sua ferida, ali também está a sua cura. Mas quantos têm coragem de colocar os olhos dentro dessa ferida? O empata que ousa atravessar esse limiar descobre que o narcisista talvez não seja apenas um adversário externo, mas o guardião de um segredo interno, um portal que separa a consciência da verdadeira individuação. O que está em jogo não é apenas sobreviver a uma relação tóxica, é transcender a si mesmo. E é aqui que a história se curva, como se estivesse prestes a revelar algo que jamais foi contado. O que é essa verdade esquecida de Jung? O que significa, de fato, a última transformação do empata? Você pode achar que sabe, pode até acreditar que já viveu essa resposta, mas cuidado, a revelação não é aquilo que você espera. É maior, mais perigosa, e pode mudar para sempre a forma como você enxerga o jogo silencioso entre empatas e narcisistas. O fio foi puxado, e agora você não conseguirá soltar até ouvir o que vem depois. O coração do empata sempre parece carregar um peso invisível, como se estivesse condenado a sentir aquilo que o mundo inteiro tenta esconder. Mas será que essa sensibilidade é apenas uma maldição ou pode ser o primeiro sinal de uma verdade mais profunda, uma que Carl Jung sussurrava ao falar sobre o inconsciente coletivo? Existe um ponto onde a dor se transforma em visão, mas poucos chegam até lá. O empata, ao mergulhar nesse abismo, sente que algo o chama, não de fora, mas de dentro, e essa voz não pede para ser compreendida, mas para ser enfrentada. O narcisista aparece como a sombra externa, o rosto que desencadeia a ferida, mas Jung nos ensinou que as sombras nunca são apenas externas. A cada ataque, a cada manipulação, algo ecoa dentro do empata, revelando não apenas a dor do momento, mas a memória de dores ancestrais, arquétipos esquecidos que despertam. A pergunta que ecoa é simples e devastadora. Será que o verdadeiro narcisista não habita também dentro do empata, como uma figura adormecida, esperando o instante de revelar sua face? Nesse jogo silencioso, a luta não é pelo amor, nem pelo reconhecimento, é pela posse da própria alma. O empata sente-se sugado, drenado, como se estivesse se dissolvendo diante da força dominadora do outro. Mas o que acontece quando a dissolução deixa de ser apenas perda e começa a revelar algo mais? O que se rompe no empata não é apenas
sua energia, é sua antiga identidade, construída para sobreviver, mas nunca para viver plenamente. E aqui começa a transformação. Há momentos em que o empata, exausto, pensa em desistir. Pensa que não há saída, que o ciclo é eterno. Mas Jung nos alertava. É exatamente quando acreditamos estar no limite que o inconsciente revela seu portal mais secreto. O desespero não é o fim, mas o limiar. Aquilo que parece destruição pode ser a preparação para o renascimento. E essa sensação de estar à beira do nada pode ser, paradoxalmente, o convite para descobrir o tudo que sempre esteve oculto. O narcisista, em sua arrogância, acredita ter vencido. Acredita que controla, que possui, que dita as regras do jogo. Mas a verdade esquecida de Jung é que o narcisista é apenas um catalisador. Ele força o empata a confrontar suas próprias sombras, a olhar para dentro, onde mora a raiz de toda vulnerabilidade. O que parece opressão é, na verdade, um chamado para a individuação. O narcisista não é o fim, ele é o gatilho. Mas será que o empata está preparado para isso? Está disposto a olhar para dentro e perceber que a dor que o consome não é apenas infligida, mas também alimentada por ele mesmo, que a ferida que sangra não é nova, mas antiga, repetida em ciclos, em vidas, em memórias que se escondem sob camadas de esquecimento? Essa percepção é insuportável para muitos, porque destrói a narrativa confortável da vítima eterna. Mas é nesse ponto que começa a verdadeira libertação. Jung dizia que a luz só nasce quando enfrentamos a escuridão. O empata que ousa atravessar a sombra descobre que sua sensibilidade não é fraqueza, mas poder bruto, que sua dor não é apenas sofrimento, mas matéria-prima de transformação. O que antes parecia condenação, agora se revela como iniciação. A ferida se torna portal, e o inimigo se torna mestre involuntário. E o que parecia uma prisão agora se revela como caminho. É nesse instante que a narrativa se dobra sobre si mesma. O empata começa a perceber que não é o outro que precisa mudar, mas a forma como ele próprio se reconhece. A batalha externa se dissolve, e o verdadeiro confronto se instala no silêncio interno. Não é contra o narcisista que ele luta, mas contra a própria recusa em aceitar o que sempre esteve dentro de si. A sombra esquecida, a verdade não dita, o poder reprimido. Esse momento é desconfortável, quase insuportável. É como se o empata fosse arrancado da pele que sempre usou para sobreviver. Mas nesse processo de desnudamento, algo novo começa a pulsar. É uma chama, frágil e ao mesmo tempo indomável, que desperta daquilo que parecia apenas ruína. E essa chama não pertence ao narcisista, nem ao empata de antes. Pertence ao ser que está nascendo ali, no entremeio da dor e da revelação. E assim, sem perceber, o empata começa a experimentar a verdade que Jung nunca deixou de apontar. A última transformação não é sobre vencer o outro, mas sobre dissolver o jogo. O narcisista deixa de ser um inimigo, o empata deixa de ser vítima, e ambos se tornam símbolos de uma mesma dança arquetípica que acontece dentro de cada um de nós. Mas esse é apenas o início, e a espiral continua a puxar, levando ainda mais fundo. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante em que o empata começa a perceber que toda a sua vida foi um palco encenado pelo inconsciente, um teatro onde papéis foram impostos antes mesmo que ele pudesse escolher. O narcisista entra nesse palco não apenas como antagonista, mas como espelho, distorcido, revelando com crueldade aquilo que o empata sempre tentou esconder de si mesmo. Carl Jung afirmava que tudo o que negamos em nós retorna do lado de fora como destino, e o narcisista, nesse sentido, é a encarnação viva dessa recusa.
O empata não foge apenas do outro, mas daquilo que o outro desperta dentro dele. O encontro entre essas duas forças é quase ritualístico. Há um magnetismo inexplicável, uma atração que parece inevitável, como se ambos fossem conduzidos por algo maior do que suas próprias vontades. O empata acredita estar preso pelo coração, mas o que o prende, na verdade, é a sombra coletiva, que insiste em ser reconhecida. É nesse ponto que o sofrimento ganha outra cor. Não é mais apenas dor pessoal, é dor arquetípica, dor que pertence a todos, mas que o empata ousa carregar em nome do invisível. O narcisista, ao sugar a energia do empata, acredita estar alimentando sua superioridade. Mas o que realmente acontece é que ele ativa o fogo oculto que o empata sempre tentou sufocar. Cada manipulação, cada desprezo, cada silêncio pesado é como um golpe de cinzel, esculpindo no inconsciente do empata uma figura nova, ainda desconhecida. O que o empata vê como destruição, Jung enxergaria como individuação em processo, a lenta e dolorosa revelação do self. E então surge a pergunta que se arrasta como veneno. Até quando o empata insistirá em interpretar-se apenas e como vítima? Essa identidade é confortável, é reconhecível, mas é também a maior prisão. Porque enquanto se vê como vítima, o empata continua preso ao mesmo ciclo, oferecendo suas forças ao jogo do narcisista, sem perceber que o verdadeiro palco é interno. É dentro dele que a libertação precisa acontecer, e não fora. Esse momento de reconhecimento é dilacerante. O empata sente o chão sumir, porque tudo o que acreditava ser começa a desmoronar. Mas em meio a esse colapso surge algo novo, uma memória antiga, como se viesse das camadas mais profundas da alma. É a lembrança de que já esteve ali antes, de que já atravessou aquela noite escura em outras formas, em outras vidas, em outros símbolos. E essa lembrança não traz respostas, mas uma certeza. A dor é apenas o início. A figura do narcisista, nesse ponto, começa a se desvanecer como personagem externo e se revelar como arquétipo interno. Não importa se a relação é de amor, de amizade ou de sangue. O narcisista é menos uma pessoa e mais um padrão, uma energia que revela a ferida ancestral. O empata que ousa enxergar isso percebe que nunca foi sobre o outro, mas sobre si mesmo. A prisão estava dentro e a chave sempre esteve escondida sob o peso da própria sensibilidade. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que o empata precisa atravessar. A escuridão de reconhecer que o narcisista externo apenas refletia o narcisista interno, o lado que deseja controlar, manipular e proteger-se da dor a qualquer custo. Aceitar essa verdade é insuportável, mas também libertador, porque ao reconhecer o inimigo dentro, o empata deixa de ser refém do inimigo fora. Nesse processo, o empata descobre que sua maior arma não é a fuga, nem a entrega cega, mas a consciência. A cada manipulação identificada, a cada silêncio compreendido, ele deixa de reagir como antes. A dor não desaparece de imediato, mas começa a mudar de textura. Já não é mais paralisante, é combustível. O sofrimento se transforma em visão e a fragilidade em força criadora. O que antes era uma queda sem fim começa a se tornar uma ascensão secreta. E é justamente aqui que a tensão se intensifica. O empata percebe que está diante de uma encruzilhada existencial, ou continua repetindo o ciclo, preso ao arquétipo da vítima, ou atravessa a escuridão e desperta para uma identidade que vai além do papel que sempre lhe foi imposto. Mas essa travessia exige coragem, porque não há garantias, não há certezas, não há mapa. Há apenas a sensação de que algo maior o espera se ele ousar seguir adiante. E no fundo, essa é a verdade esquecida. O empata não foi criado para ser devorado pelo narcisista, mas para atravessá-lo. Não no sentido de vencê-lo, mas de transformá-lo em símbolo, em ritual, em portal. A cada lágrima, a cada silêncio, a cada noite insone, ele se aproxima de um núcleo que não pode mais ser manipulado, porque pertence ao self e não ao ego.
é o nascimento de algo que o narcisista jamais poderá tocar, porque não está no visível, mas no eterno. Há um ponto em que a dor deixa de ser apenas dor e começa a se tornar revelação. O empata, ao se ver diante do narcisista, acredita estar diante de um inimigo imbatível, mas, em silêncio, o inconsciente começa a sussurrar: isso não é o fim, é o início de uma travessia. Jung chamava esse instante de confronto com a sombra, o momento em que somos obrigados a olhar para o que sempre negamos em nós. O empata percebe que, por trás de cada humilhação, de cada manipulação, há uma chave escondida, um portal que só se abre quando o sofrimento é atravessado sem fuga. O narcisista parece o senhor do jogo, mas sua arrogância é a máscara mais frágil. O empata, ao se despedaçar, encontra paradoxalmente um poder que não sabia existir: a capacidade de sobreviver ao insuportável. E sobreviver ao insuportável não é apenas resistir, é nascer de novo. A alma do empata, dilacerada, começa a se expandir além do papel de vítima, tocando algo que não pode mais ser controlado pelo outro. É nesse ponto que a relação deixa de ser um aprisionamento e se torna iniciação. Mas essa iniciação não acontece de forma linear. É um mergulho espiralado, onde cada volta traz de volta as mesmas dores, mas em profundidades diferentes. O empata pergunta a si mesmo: por que sempre volto ao mesmo lugar? Por que sempre encontro a mesma face em pessoas diferentes? E essa pergunta é o eco do inconsciente, revelando a repetição necessária até que a lição seja incorporada. Não é azar, não é destino cego. É a insistência da psique em fazê-lo ver aquilo que tenta evitar. Nesse movimento, o empata sente uma raiva que nunca ousou admitir. Uma raiva contra o outro, contra si mesmo, contra a própria vida. E essa raiva, que parecia proibida, começa a revelar sua utilidade. Jung nos ensinava que a energia reprimida não desaparece, mas se transforma em sintoma. O empata começa a perceber que sua dor crônica, suas ansiedades, seus silêncios excessivos eram sintomas de uma energia contida, uma força que ele nunca permitiu se expressar. E é essa força, quando reconhecida, que pode se tornar combustível de transformação. A cada manipulação desmascarada, o empata sente que algo em sua visão se expande. O narcisista já não é apenas um predador, mas um professor involuntário. Ele mostra os limites, expõe as feridas, obriga a confrontar aquilo que o empata sempre quis evitar. E o paradoxo é cruel. É através da dor que o empata encontra a si mesmo. É na arena do sofrimento que a individuação começa a ganhar o forma. O narcisista não é apenas a sombra externa. Ele é o arquiteto oculto de um despertar. No entanto, o despertar é solitário. O empata percebe que ninguém pode atravessar essa noite por ele. Amigos podem aconselhar, familiares podem confortar, mas a jornada é íntima, interior, intransferível. É dentro do silêncio noturno, no momento em que o coração parece não aguentar mais, que a psique abre brechas para o novo. E essas brechas são assustadoras, porque revelam imagens, símbolos e memórias que estavam escondidas. Mas é nelas que a alma encontra sua própria linguagem. A cada revelação, o empata descobre que sua sensibilidade não é apenas vulnerabilidade, mas radar. Ele capta mais do que emoções do outro, capta verdades enterradas, desejos ocultos, forças arquetípicas que circulam no coletivo. O que parecia apenas dor pessoal é, na verdade, uma conexão com algo maior, uma sintonia com o inconsciente coletivo que carrega em si as histórias de toda a humanidade. E essa descoberta é tão pesada quanto libertadora. Mas surge uma dúvida corrosiva. Será que esse poder não é também uma maldição? O empata se pergunta se não seria melhor ser cego, viver na ignorância, como tantos que parecem felizes no jogo superficial. Essa dúvida o atravessa como lâmina. O preço da
Consciência é sempre a perda da inocência. E uma vez que os olhos se abrem, não há como fechá-los de novo. A transformação exige sacrifício, e o empata entende que não existe retorno. E aqui o jogo começa a inverter-se silenciosamente. O narcisista, que parecia inabalável, começa a perder poder. Não porque mudou, mas porque o empata já não reage da mesma forma. A manipulação perde efeito, a palavra venenosa já não fere da mesma maneira. O empata começa a ocupar um espaço que o narcisista não compreende, o espaço da consciência. E é justamente esse espaço que marca o início da última transformação. Mas ainda há um enigma não resolvido. O que acontece quando o empata deixa de ser vítima e começa a se tornar algo além disso? O que nasce nesse vazio, nesse entrelugar onde não há mais prisão, mas ainda não há definição? Jung diria que aí está o self, a totalidade. Mas o empata, nesse instante, não sente clareza, sente vertigem. É como caminhar sobre uma ponte invisível, sem saber se ela o levará ao outro lado ou se o deixará cair no abismo. O empata, ao se ver diante desse vazio, percebe que está em território desconhecido. É como atravessar um corredor escuro, onde cada passo ecoa como um aviso de que não há retorno. O narcisista, que antes parecia a figura central da narrativa, começa a se dissolver, quase como se fosse apenas um ator de passagem em um enredo muito maior. Jung nos lembraria que aquilo que projetamos nos outros retorna para nós como destino. Assim, o empata começa a enxergar. Nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre aquilo que sua alma insistia em lhe mostrar. Essa percepção é ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante, porque se o narcisista nunca foi o verdadeiro inimigo, então o que resta é a responsabilidade nua diante do espelho da própria sombra. O empata sente que algo se quebra dentro dele. Uma identidade antiga, construída em torno da dor e do sacrifício, não resiste mais. E esse desmoronar é doloroso porque retira o último chão conhecido. É como perder a pele para, enfim, revelar o que sempre esteve escondido por baixo dela. A cada revelação, o empata se percebe dividido. Parte de si deseja regressar à antiga posição de vítima, porque ela era previsível, familiar, quase confortável, mas outra parte, a que agora desperta, exige movimento, exige coragem, exige o risco da transformação. Esse conflito interno gera uma tensão insuportável. Continuar no ciclo do conhecido ou atravessar o portal para o desconhecido? Não há mapa, não há promessa de segurança. Há apenas o chamado que ecoa no fundo da alma. Nesse instante, o narcisista perde a força que exercia, porque o poder dele sempre esteve na reação do empata, no alimento que vinha do medo, da culpa e da necessidade de aprovação. Quando o empata deixa de reagir como antes, algo muda na dinâmica. O narcisista se torna apenas ruído, apenas sombra projetada em um espaço que já não domina. E aqui começa a inversão silenciosa. O que parecia fragilidade se revela como poder oculto, o poder de não se deixar capturar mais pelo jogo. Mas o empata ainda sente o peso da solidão. É como se tivesse atravessado um rio e deixado todos para trás. Essa sensação de isolamento não é castigo, mas etapa. Jung nos ensinava que a individuação é sempre uma jornada solitária, porque ninguém pode se tornar inteiro por você. É no silêncio da própria travessia que o empata começa a ouvir o som mais difícil de encarar. A própria voz interior, aquela que sempre foi abafada pelo ruído do mundo e pelas demandas do outro. E essa voz interior não fala em palavras, em comuns. Ela se manifesta em imagens, símbolos, sonhos, intuições que parecem fragmentos de um enigma maior. O empata, ao se abrir para essa linguagem, começa a perceber que sua dor sempre foi um convite para mergulhar no inconsciente. Cada lágrima era um sinal, cada silêncio uma mensagem, cada perda uma chave escondida. E agora, diante dessa revelação, o empata percebe que sua sensibilidade é o idioma com que o inconsciente fala através dele.
esse despertar traz também uma perigosa tentação, a de se vingar, a de usar a nova força para devolver ao narcisista tudo o que recebeu. Mas o empata logo percebe que, se fizer isso, apenas perpetuará o mesmo ciclo. O verdadeiro poder não está em se tornar um narcisista invertido, mas em transcender o jogo. A vitória não é derrotar o outro, mas dissolver a necessidade de vitória. E isso é o que mais desconcerta o narcisista. Quando percebe que já não há batalha a ser vencida, a transformação começa a se tornar visível. O empata não é mais aquele que se dobra diante da manipulação, mas também não é aquele que se ergue para esmagar. Ele se torna algo novo, algo que o narcisista não consegue compreender, um ser que não precisa mais do jogo para existir. Esse estado é desconcertante, porque rompe com todas as expectativas, todas as narrativas. O empata, pela primeira vez, respira fora da prisão emocional que sempre o cercou. Mas essa liberdade ainda é frágil, quase um recém-nascido que precisa ser protegido. A antiga identidade ainda tenta puxar de volta, ainda sussurra promessas de conforto na dor conhecida. É aqui que a disciplina da consciência se torna crucial. Não basta despertar, é preciso sustentar o despertar. O empata percebe que precisa vigiar seus próprios impulsos, suas próprias tendências, porque a sombra não desaparece. Ela apenas muda de forma. E nesse ponto, a espiral narrativa nos leva mais fundo. Se o empata já não é vítima e o narcisista já não é inimigo, então o que resta? Qual é a verdade esquecida que Jung nos deixaria como última revelação? Há um vazio no ar, uma pausa carregada, como se a resposta estivesse prestes a se revelar, mas ainda exigisse mais uma descida no abismo antes de emergir. O empata sente, algo está por vir, algo que não é apenas transformação, é nascimento. O empata sente que cada passo adiante o leva para dentro de uma floresta desconhecida, onde cada árvore parece esconder um símbolo e cada sombra carrega um chamado. O narcisista, outrora tão ameaçador, já não ocupa o centro da cena. Ele, agora, aparece como uma figura distante, quase como se tivesse cumprido sua função de abrir a ferida. Jung dizia que a psique nunca desperdiça sofrimento. Aquilo que dói é aquilo que desperta. Assim, o empata percebe que a dor não foi punição, mas iniciação. Um portal que só se abre para aqueles que ousam atravessar o fogo da própria vulnerabilidade. Nesse ponto, a batalha muda de natureza. Já não se trata mais de quem venceu e quem perdeu, mas de quem ousou atravessar o espelho. O empata olha para si mesmo e percebe cicatrizes que não podem mais ser apagadas. Mas essas marcas não são fraquezas, são registros de passagem, provas de que o mergulho foi real. Cada cicatriz é também um selo de pertencimento a um mistério maior. O empata começa a sentir que está menos preso a uma narrativa pessoal e mais conectado a um enredo coletivo, uma história que fala da humanidade inteira. Mas a mente resiste. A mente quer respostas imediatas, quer saber para onde tudo isso conduz. E é aqui que a angústia retorna. Se não sou mais a vítima e não preciso mais ser o espelho do narcisista, então quem sou eu agora? Essa pergunta ecoa como um trovão interno, sem resposta definitiva. Jung diria que essa ausência de resposta é o verdadeiro sinal de que o self está chamando. Porque a individuação não é sobre certezas, mas sobre suportar o mistério sem fugir. Nesse vazio, algo curioso acontece. O empata percebe que começa a se mover com mais leveza, como se não carregasse mais o peso que sempre o sufocou. Pequenos gestos ganham outra textura. O silêncio já não é sufocante, mas fértil. A presença do outro já não é ameaça, mas reflexo. O próprio corpo já não é prisão, mas templo. Essa mudança não acontece em um estalo, mas em ondas, como se a alma estivesse aprendendo a respirar de novo. E nessa respiração, o narcisista perde completamente sua função. Ele pode até tentar manipular, mas já não encontra solo fértil. Suas palavras soam ocas, suas estratégias parecem repetitivas, quase previsíveis. O empata, em vez de reagir,
observa. E nessa observação nasce um poder silencioso, o poder de não se deixar capturar. Esse poder não grita, não se exibe, não humilha. Ele simplesmente existe e, por existir, dissolve a influência do outro. Mas o empata ainda sente um dilema interno. Será que essa transformação é real ou apenas mais uma ilusão? A dúvida é o último teste, porque a mente, acostumada a voltar ao ciclo, tenta convencer que nada mudou, que tudo se repetirá. E é nesse momento que o empata precisa confiar em algo maior do que sua própria lógica. Precisa confiar no processo invisível, naquilo que Jung chamava de sincronicidade. Sinais sutis que confirmam que o universo conspira a favor da individuação. A cada sincronicidade percebida, o empata entende que não está sozinho, mesmo na solidão da jornada. A vida começa a responder de formas inesperadas, encontros, sonhos, símbolos, coincidências que parecem mensagens ocultas. Esses sinais são lembretes de que a transformação não é apenas interna, mas também cósmica. O empata não está apenas mudando sua relação com o narcisista, está mudando sua relação com a própria existência. E é aqui que a espiral se estreita ainda mais. O empata sente que se aproxima de um núcleo incandescente, algo que não pode ser descrito em palavras comuns. É uma presença, uma força, uma revelação que se insinua sem se mostrar por completo. É como se estivesse diante de uma porta fechada e do outro lado houvesse uma verdade que poderia alterar tudo. Mas a chave não está fora, nem nas mãos de outro. A chave sempre esteve dentro, aguardando coragem para ser usada. Nesse limiar, a tensão é insuportável. O empata sente que está prestes a atravessar algo que não permitirá retorno. O corpo treme, a mente vacila, o coração acelera, mas ao mesmo tempo há uma paz estranha, como se tudo até aqui tivesse sido apenas preparação para esse exato instante. O narcisista desaparece por completo e o empata agora olha apenas para si. A última transformação se anuncia, mas ainda não se revela, e o silêncio que segue é denso, carregado, quase sagrado. É o prelúdio de uma revelação que ainda não pode ser dita, mas que já pulsa como promessa inevitável. O empata sente, o momento está próximo. A verdade esquecida de Jung aguarda, além do véu, pronta para se mostrar a quem ousar dar o próximo passo. O empata permanece diante desse limiar como quem encara um espelho que não reflete apenas a própria imagem, mas o somatório de todas as suas vidas emocionais, de todas as máscaras que vestiu e de todas as dores que carregou. O silêncio que o envolve já não é vazio, mas um espaço prenhe, como um útero que prepara o nascimento de algo inominável. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e é exatamente isso que o empata começa a ver. Símbolos emergindo. De dentro, vozes arquetípicas que parecem antigas demais para serem ignoradas. Nesse espaço, o narcisista perde qualquer centralidade. Ele já não é personagem, nem sombra, nem inimigo. É apenas um fragmento de algo maior, um aceno do destino que cumpriu seu papel de abrir a ferida certa no momento certo. O empata, pela primeira vez, não sente raiva nem pena, sente neutralidade, e essa neutralidade não é frieza, mas liberdade. É a percepção de que o jogo não existe mais, porque ele não precisa mais jogar, mas essa liberdade é desconcertante. É como se o empata tivesse esperado por toda a vida o fim da batalha, apenas para perceber que não sabe o que fazer com a paz. E essa paz é estranha, quase ameaçadora, porque tira o sentido que antes se escondia no sofrimento. Aqui, a tentação de voltar é grande. Voltar à dor, voltar ao drama, voltar ao conhecido. Mas Jung nos lembraria que a psique não dá passos para trás. Ela pode até resistir, mas uma vez aberta, a consciência não volta a se fechar. O empata então se vê diante de um paradoxo. Precisa abandonar a dor que lhe deu identidade, sem ainda saber qual identidade surgirá em seu lugar. É nesse intervalo que o vazio se torna insuportável. No entanto, esse vazio não é castigo, mas alquimia.
É no nada que o novo pode nascer. É quando todas as camadas antigas se desfazem que o self encontra espaço para emergir. E essa emergência não é ruidosa, não é um espetáculo, é silenciosa, subterrânea, quase invisível. E é nesse silêncio subterrâneo que o empata começa a perceber pequenas mudanças em si mesmo. O corpo já não reage como antes, os gatilhos antigos já não encontram tanta força, e até os sonhos começam a carregar outra tonalidade. Ele percebe que o narcisista não apenas não o controla mais, mas em algum nível já não importa. O poder que parecia estar no outro sempre esteve em sua própria capacidade de olhar para dentro. O inimigo externo desmorona junto com o inimigo interno. Mas o inconsciente é sábio e não entrega tudo de uma vez. A revelação não cai como raio, mas se insinua como névoa. O empata sente que a transformação ainda não está completa, que há algo maior aguardando além dessa travessia. O diz. Mistério continua a pulsar, e essa pulsação é o que o mantém em movimento. É como se estivesse em um corredor interminável, sabendo que a porta final existe, mas sem ainda vislumbrá-la. Nesse ponto, o tempo parece perder sua forma. O empata já não mede mais sua jornada em dias ou meses, mas em ciclos internos. Cada noite escura se torna preparação. Cada lampejo de clareza se torna farol. O narcisista já não é referência. O próprio empata se torna sua bússola. Mas essa bússola não aponta para um destino externo. Ela aponta para dentro, para a vastidão do self, que ainda aguarda ser revelado. A sensação é de estar em suspensão, como quem flutua entre dois mundos. O velho já não o prende, mas o novo ainda não se revelou. Essa suspensão é dolorosa e ao mesmo tempo necessária, porque é nela que o empata aprende a confiar no invisível, a aceitar que nem tudo precisa ser compreendido agora, que a vida tem um ritmo mais profundo do que sua mente pode controlar. E assim, a jornada prossegue, carregada de silêncio, símbolos e uma promessa que ainda não se cumpriu. O empata sabe que está mais perto do núcleo, mas o núcleo continua escondido, como uma chama que ilumina apenas o suficiente para dar o próximo passo. E talvez seja isso. Não se trata de chegar, mas de continuar. Não se trata de conquistar, mas de atravessar. Não se trata de responder, mas de sustentar a pergunta até que a resposta se revele por si mesma. E o espectador, nesse ponto, sente que também está sendo arrastado para dentro dessa espiral. Não há mais fronteira entre narrativa e experiência. O que parecia história do empata e do narcisista agora soa como reflexo íntimo, como se a própria alma estivesse sendo desafiada a atravessar junto. O mistério permanece, e é justamente o mistério que mantém o fio preso, puxando cada vez mais fundo. Há um momento em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra, e é nele que a verdade de Jung se insinua. Aquilo que nos feriu não veio para destruir, mas para nos obrigar a nascer de novo. O empata que atravessou o espelho não é mais o mesmo, e o espectador que acompanhou essa travessia também não sai ileso. Há uma sensação de que algo foi tocado lá dentro, como se uma porta tivesse sido aberta e não pudesse mais ser fechada. As imagens da jornada não desaparecem, elas se transformam em ecos. O narcisista, a sombra, o espelho, o abismo, todos permanecem como símbolos que agora habitam o inconsciente de quem escutou. Não são lembranças estáticas, mas sementes vivas, prontas para germinar em momentos inesperados. Como quando, em pleno silêncio cotidiano, algo pulsa e você se lembra de que não é vítima, mas viajante de uma estrada muito mais profunda. A ferida que parecia condenação se revela como mapa. Cada cicatriz é um traço gravado no corpo da alma, lembrando que a dor foi passagem e não prisão. Jung diria que somente quem atravessa a noite escura pode reconhecer a alvorada. E agora, o espectador sente que não é apenas ouvinte, é parte da mesma travessia, convocado a reconhecer em si as marcas que também são portais. O mistério permanece, mas já não é
ameaçador. Ele agora se torna companheiro, quase um mestre, invisível que caminha ao lado. Porque não há resposta final, e sim um convite contínuo a olhar para dentro, a se perder e se reencontrar, a deixar que o inconsciente sussurre seus segredos na hora certa. É nesse espaço de não saber que a verdadeira transformação encontra espaço para florescer. E assim, o vazio que antes gerava medo, agora soa como promessa. O empata descobriu que o narcisista não era a muralha final, mas apenas a sombra de uma porta. E essa porta existe dentro de cada um que escuta, aguardando a coragem de ser atravessada. A pergunta que fica ecoando é inevitável. Quantas vezes ainda você precisa se perder para finalmente se encontrar? O som dessa pergunta não se apaga. Ele acompanha o espectador como uma melodia subterrânea, ressoando em silêncios, em sonhos, em encontros aparentemente casuais. É o chamado do self, o chamado que Jung dizia ser impossível ignorar quando se faz ouvir pela primeira vez. E, uma vez escutado, o mundo nunca mais é o mesmo. Nesse ponto não há instrução, não há roteiro, não há manual. Há apenas a vida pulsando no ritmo da psique, convidando cada um a escrever sua própria versão da travessia. Porque a última transformação não é sobre teoria, é sobre experiência, é sobre perceber que a luz e a sombra não são inimigas, mas dançarinas de um mesmo palco. E se tudo isso que foi dito não for apenas sobre empatas e narcisistas, mas sobre você, sobre a forma como você olha para o outro e principalmente para si mesmo, a pergunta fica suspensa no ar. Não para ser respondida agora, mas para ser sentida, repetida, amadurecida, até que um dia floresça como revelação íntima. O empata, o narcisista, a sombra e a luz não são personagens distantes, são partes de você. E talvez, apenas talvez, essa tenha sido a verdade esquecida de Jung, que cada batalha externa é apenas um reflexo de uma revolução interna que aguarda coragem para acontecer. A última transformação não está no fim do vídeo, mas no próximo passo que você ousar dar dentro de si mesmo. Se algo em você foi tocado, se um eco permaneceu vibrando após estas palavras, permita que essa chama não se apague. Compartilhe essa experiência, não como quem espalha conteúdo, mas como quem entrega símbolos vivos a outros que também precisam atravessar. Deixe sua presença registrada nos comentários. Curta este vídeo como quem sela um pacto com sua própria transformação. E inscreva-se para continuar essa jornada que não termina aqui, porque o despertar é contínuo e a cada encontro podemos ir ainda mais fundo.